A partir de 1964, quando o Oiticica começou a frequentar o Morro da Mangueira e se tornou passista da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, ele passou a produzir os parangolés, que são essas vestes, roupas, capas que devem ser vestidas, dançadas, utilizadas pelo espectador. Os parangolés, eles não funcionam para serem vistos parados como estão aqui, que estão expostos dessa forma devido à pandemia, e porque eles não podem mais ser utilizados pelo público, mas os parangolés foram feitos por Oiticica para serem utilizados e vividos pelo espectador. É um grande momento da carreira do artista, onde ele rompe com a passividade do espectador em relação à produção artística e o espectador passa a se tornar também agente dessa obra de arte, passa a se tornar também um ativador dessa produção e um coautor, de certa forma, da obra de arte. O Hélio Oiticica pensava os parangolés como anti-obras de arte, porque ele não pensava nesse objeto para ser contemplado, para ser observado como uma obra de arte tradicional. Essa ideia de que o parangolé é utilizado, dançado e vivido pelo espectador quebra uma visão tradicional sobre as belas artes, sobre as artes tradicionais e traz uma inovação bastante particular que definiu de forma única a obra do Oiticica. Aqui a gente vê o P4, capa número 1, um parangolé icônico da obra do Oiticica e que marca bastante o uso e os materiais que o Oiticica vai empregar em diversos outros parangolés. Essas capas eram feitas com tecidos, com restos de tecidos, com tecidos pintados, desde um tecido mais bruto como uma juta até algo mais parecido com um cetim ou com uma seda. O artista também utilizava muitas vezes frases poéticas ou frases que chamavam a atenção desse espectador para temas importantes do período que eles estavam sendo produzidos. O Oiticica começou a produzir os parangolés em 64 e produziu até o final de sua vida, ou seja, o Brasil estava passando por um período bastante duro da sua história, a ditadura militar, então os parangolés eles traziam para o espectador, para o participante que estava lidando com essa obra de arte, temas muito importantes para aquele momento. Como a gente pode ver esse parangolé onde traz a face do Che Guevara. Outro exemplo da presença de temas políticos nos parangolés é esse famoso parangolé que traz a inscrição "Incorporo a Revolta", que a gente pode ver aqui, de ponta cabeça. E é interessante também esse parangolé porque ele traz uma junção do tema político, no caso a revolta, com uma noção bastante importante para as religiões de matriz afro-brasileira, que é a ideia de incorporação. Também vale a gente notar que esse é um parangolé bastante complexo, que tem estopa dentro, num saco de plástico, a inscrição poética no tecido vermelho, o uso da juta e o uso da palha, criando não só uma capa de tecido, mas sim, de fato, uma veste com camadas e materiais bastante distintos. Outro exemplo de complexidade material nos parangolés é esse famoso parangolé dedicado à Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, com as cores verde e rosa em sua composição e uma série de camadas internas, reentrâncias e coisas que a pessoa que fosse utilizar poderia descobrir e poderia pesquisar essas camadas do parangolé no ato de dançar com ele ou de vestir. Há uma noção interessante na obra do Oiticica, que é essa ideia de o que está guardado, de o que está escondido, o que está dentro da caixa. Os parangolés têm essas camadas com esses pequenos saquinhos, com essas pequenas reentrâncias com outros materiais que podem ser tocados, que podem ser desdobrados e colocados para fora. E isso a gente pode ver também nos bólides, que é uma outra série muito importante do artista que está exposta aqui na exposição. São muitas vezes bólides no formato de caixa que o espectador aqui, o público, não consegue saber exatamente o que está dentro daquela caixa. E na ideia original ele poderia manipular, poderia abrir e descobrir esses materiais guardados dentro dessas caixas. Oiticica tinha o costume de levar para o Morro da Mangueira seus parangolés e seus bólides também. Essas experiências das obras em outros contextos, que não os contextos tradicionais da produção artística, o museu, a galeria ou o próprio ateliê do artista, são bastante fundamentais para a gente entender o verdadeiro caráter dos parangolés, que não são obras para serem expostas na parede, mas sim para serem utilizadas pelo público e obras que falam sobre o contexto onde elas estão. Elas falam muito mais do entorno e do movimento e da pessoa do que veste do que dela em si mesma. Essas experiências do Oiticica com as suas obras no Morro da Mangueira foram retratadas diversas vezes e filmadas, na verdade, diversas vezes pelo Ivan Cardoso, cineasta carioca e que foi grande amigo de Oiticica, e estão expostas aqui nesse vídeo chamado Heliorama, mas também em outros trabalhos de Ivan Cardoso como HO.
É muito interessante a gente ver esses registros do próprio artista utilizando o parangolé ou das suas obras em outros contextos, e são registros únicos, históricos, que trazem um pouco para quem vai visitar aqui a exposição a ideia original dos parangolés, que aqui eles estão expostos parados, mas a gente consegue ver, por exemplo, a Nininha utilizando o parangolé na mangueira, ou essa cena maravilhosa da série dos parangolés de plástico. Trazem para o público um pouco mais do contexto dessas obras e o contexto que elas foram produzidas e um pouco da vida do artista.